Olá, nós somos a Boreal Mystic e as Auroras vão te conduzir a experiências incríveis. Eu sou o Kalil e estarei à beira da fogueira com nossos convidados à luz do fogo para compartilhar momentos que são como as chamas, aquecem, iluminam e nos conectam. No episódio de hoje eu estou com a Fabi Secom num bate-papo sobre apometria e essa sensação que a gente tem de que a gente vive num ciclo interminável e as coisas se repetem, se repetem, se repetem e para onde que nós vamos? Então, Fabi, bem-vinda, se apresenta, fala um pouco sobre você e a gente segue no assunto. Então vamos lá. Eu sou a Fabrícia Com. Hoje sou terapeuta apômetra existencial. Então, através da apometria, eu encontrei um meio de me terapeutizar e terapeutizar as pessoas, né? Ajudar as pessoas a se terapeutizarem. E existencial é o quê? A nossa existência. Justamente vem ao encontro da sua pergunta agora, né? Para onde nós estamos indo nessa existência? Para onde a gente está indo? Não tem uma linha de chegada, né? Não tem um ponto final. A vida, na verdade, é só uma jornada, um meio. É um meio de um livro, um meio de uma jornada, um meio, não sei, mas na minha visão e pelo todo o conhecimento que eu tenho dentro da espiritualidade até agora, eu vejo que evoluir é para onde nós estamos aqui para evoluir, para nos desenvolvermos, e a vida já resume tudo isso, a vida, viver, sabe? Então não tem uma linha de chegada, o que a gente precisa é trabalhar a gente mesmo, autoconhecimento, poder se ajudar para ajudar também o outro, né? E eu chamo isso muito de cura, porque a cura é o quê? É você ir para o estado natural que você deve ir, né? Quem você é de verdade. A cura, na verdade, é você ser quem você é em essência, em origem. E a gente tende a sempre procurar uma zona de conforto, né? Um canto onde nós não queremos muita confusão, muito problema. E como que a apometria, as medições, vem essa zona de conforto que a gente tanto busca? A zona de conforto, na verdade, é o que nós criamos de uma forma de nos iludirmos, né? Nos iludirmos que a gente busca algo, que nem você falou, a gente busca essa zona de conforto para não ter problema, não ter conflito, não ter dor, né? Não ter essa divergência de emoções que é o nosso dia a dia. Só que a gente chega aqui com essa bagagem, né? A bagagem de que nós temos que aprender dentro do que nós já passamos lá atrás e para evoluir. Então, ninguém está aqui de passagem. Todo mundo que está aqui nesse planetinha Terra em terceira dimensão é porque precisa evoluir internamente para daí ir para o próximo nível. Eu sempre falo que é o jogo de videogame, né? Para você ir para a próxima fase, o negócio sempre é com muito treino, tempo e fazer, desenvolver habilidades. É que você vai para o próximo nível, que daí fica mais difícil, daí você vai para o próximo, enfim, não tem o último nível, né? E tudo isso se chama evolução. Então, a apometria, na verdade, deixa eu explicar o que é a apometria, né? A apometria, a gente faz uma leitura energética, uma leitura da alma, porque nós somos energia, frequência e vibração. Esse corpo físico é energia. Ele também tem uma frequência, ele vibra de uma forma, né? Mas ele é energia densa. Então, nós temos mais 6 corpos com o físico, que são os corpos sutis que a gente não enxerga, né? Que é o invisível. Que é ali que estão as nossas emoções, está o nosso mental, está o nosso ego, estão o nosso campo energético, que faz esse acoplamento dessa alma, desse espírito na matéria densa, que é o nosso corpo físico, né? E nós temos também os níveis mais avançados, que é o que nos conecta com a nossa centelha divina. Muitos chamam de centelha divina, outros chamam eu de superior, outros chamam a mônada, enfim, né? Existem vários conceitos, né? Dependendo, mas tudo se acaba não, origina-se no mesmo início, né? Então, a apometria, ela faz essa leitura desses corpos sutis, dessas emoções, o que a gente carrega e quais são esses emaranhados, quais são esses bloqueios energéticos que geram essas emoções de baixa vibração, que geram esses traumas, essas crenças, essas feridas emocionais, esses emaranhados energéticos que nós trazemos de vidas passadas ou da própria ancestralidade que está no nosso corpo energético vibrando. Isso impacta no nosso dia a dia.
Por isso que as pessoas tendenciam, e eu me coloco nisso, porque por décadas também estava nessa zona de conforto, né? Buscar alívio, né? Mas o alívio, na verdade, na minha concepção, ela não vai existir. O que você tem que fazer é buscar o conforto no desconforto, sabe? Mas o desconforto sempre vai existir. Quando ele não existir, aí não tem evolução. A grande dificuldade é aprender a lidar com ferramentas e recursos e entender que tá sempre no eu, né? A gente tende a terceirizar a culpa, externalizar, dizer que é problema que vem de fora, eu absorvi uma energia que não tá legal, mas a gente acaba, de repente, não percebendo que o nosso sentimento, as nossas ações, os nossos pensamentos acabam influenciando muito mais e a gente negligencia isso, né? E a pessoa, quando vem fazer essa leitura, ela se surpreende quando é colocado ela no foco do problema? Então, você sabe que depende, né? Tem várias vertentes aí. Mas antes, voltando um pouquinho do que você falou antes, eu queria até comentar algo que você começou falando, né? Tudo sou eu. Sim, tudo inicia e termina em você, né? Na gente. E é esse conceito que muitas vezes as pessoas realmente não conseguem entender, porque nós temos uma tendência a terceirizar as nossas dores, né? Então, eu sinto assim, eu sempre converso, né? Por que eu sou uma terapeuta apômetra, né? Que eu não só aplico a técnica, é justamente por isso que primeiro eu preciso entender isso do cliente. Até que pontos os filtros dele estão abertos para eu poder trazer esse conceito da apometria. Então, eu já tenho isso desde o início que eu comecei a trabalhar lá atrás com essa a questão terapêutica, de que você tem que primeiro fazer esse raio-x ou essa anamnese, enfim, essa análise do cliente. Eu te digo que eu já peguei várias situações onde eu identifiquei assim, falei, puxa, tá bem com os filtros fechados, assim, tipo, vai ser difícil mostrar o que a técnica vai trazer de benefício, o que a terapia. Quando eu falo técnica, é a terapia da apometria. Mas, eu não sei se é sorte ou não, mas a gente atrai quem a gente tem que atrair. Que quando você tá vibrando em algo, você atrai semelhante. Essa questão de os opostos se atraem não existe, muito pelo contrário, são os semelhantes que se atraem, né? Então, a maioria, 90% dos meus clientes, eles já vêm com bastante entendimento. Eu já capto no agendamento se a pessoa tem entendimento do que ela vai passar ou não, sabe? Mas e aí, Fabrício, você atende? Se você sentir que a pessoa tá, eu atendo, mas é um atendimento mais, assim, educacional desse processo de evolução, de autoconhecimento, de despertar, porque é um despertar, né? Então, eu, pelo menos, 90% dos meus clientes já vêm bastante preparados para o que e abertos para o que eles vão encontrar na terapia apométrica, sabe? Isso é importante. E vir aberto não quer dizer que também é fácil, né? Essa insatisfação com a vida, ela pode ocorrer em diversos campos e essa repetição de ciclos em diversas áreas, então financeira, emocional e a parte amorosa, a parte de relacionamentos e sociedade como um todo. Então, como que isso é apresentado para a pessoa? Que ferramentas que mostram isso e como que a gente enxerga que isso está acontecendo na nossa vida? Porque quando a gente está dentro do problema é muito mais difícil observar, né? Sim, sim. Acho que vem totalmente ao encontro do que você falou também, assim, da pessoa aceitar que a questão... o problema tá com ela, né? Porque, querendo ou não, aquela frase que fala, as pessoas só fazem com você o que você permite, incomoda muita gente, já me incomodou também muito, sabe? Essa questão que você colocou também, antes de responder a tua pergunta, porque eu absorvi isso, absorvi aquilo, mas você permitiu. O quão você estava vibrando nisso para ter atraído isso para você. Então, o que eu faço nos meus atendimentos, eu sempre trago muito essas duas clarezas. As coisas só acontecem com você o que você permite. A técnica é 50-50. A técnica vai te ajudar, sim, para você trazer clareza, expansão de consciência, para você enxergar e trabalhar isso que deve ser desenvolvido, mas 50% é você que tem que agir, porque não existe milagre. Se a apometria fosse um milagre, trazer esses resultados de uma maneira assim, nossa, depois que eu fiz isso, tipo, da água pro vinho mudou, meu Deus, né, muita coisa já estaria resolvido, né?
para todos nós. Então, assim, eu já faço essa explicação de início. Por quê? Porque o resultado, ele é sutil também. Se eu estou trabalhando nos corpos sutis, no campo energético soa, como que ela vai ver resultado nisso? Sutilmente. Mas qual que é a nossa maior parâmetro para identificar esse resultado? Emoções. Nas emoções, no mental. Então vem todo aquele contexto. Por isso que eu falei que às vezes a pessoa ela vem com os filtros fechados. Primeiro, eu vou dar uma orientação educacional mesmo, de que o que a gente pensa, a gente sente, do que a gente sente vai ter um resultado ou não, e não ter uma ação é um resultado também. Então, se ela tem uma crença em relação a relacionamentos e ela não reprogramar essa crença, seja através de uma apometria, seja através de um Theta Healing, seja através de qualquer técnica terapêutica, se ela não conseguir usar essa técnica para ela fazer essa transformação, realmente nada vai acontecer. Então, as duas coisas estão ligadas à ação dela e à técnica que vai trazer essa expansão de consciência para ela. E isso, claro, né, dentro do nosso conceito aqui de terceira dimensão, existe um tempo, porque nós temos o tempo cronológico, né? Então, existe um tempo. Esse tempo é quanto? Depende de cada um. Não tem como dizer. Então, o que eu faço? Eu leio o campo, coloco o que eu encontrei, vamos priorizar o que nós precisamos trabalhar, porque uma sessão de apometria não vai resolver tudo, é óbvio que não existe terapia que resolva tudo, verdade, né? De uma sessão só. E a pessoa, justamente nesse sentir, que ela vai acompanhando essa evolução. Mas é tudo emocional. Ah, Fabrício, nossa, me trouxe clareza disso, já consegui enxergar de outra forma. Estava com questão de relacionamento, já não me incomoda tanto. Por quê? Porque quando o outro incomoda, o problema não é o outro, é o que dentro de você reverbera que o outro está ocasionando. Então, é fazer a pessoa olhar para dentro mesmo. E quanto mais você olha para dentro, são duas vertentes. Você se apaixona sim, mas ao mesmo tempo você se assusta, né? Porque nós somos luz e sombra, né? E abraçar essas sombras não é um trabalho fácil, mas faz parte da evolução. E a apometria vai trazer. Ela vai trazer. E você comentou uma coisa assim que é bem interessante sobre a questão energética, né? Porque como são corpos sutis e as percepções são sutis, às vezes a gente acaba exagerando no tamanho da ênfase que a gente dá, né? A parte principal tá aqui, mas aí a gente coloca toda a expectativa na emoção, coloca toda a expectativa na questão energética de que vai se resolver rápido, e a gente acaba não percebendo as melhoras sutis que a gente tem no convívio, na questão de qualidade de vida, de qualidade de sono, que fazer essa mudança de hábito proporciona, né? Às vezes a gente quer algo tão grandioso, sendo que ele vai impactar em coisas que ao longo prazo vão propor uma qualidade de vida melhor, né? É uma construção, né? Tijolinho por tijolinho, como você bem colocou, hábito. O que é o hábito? É aquilo que você faz sempre, né, corriqueiramente, e que a gente espera que te faça bem, porque tem hábitos ruins também, né? Então, assim, mas a expansão de consciência de que onde estão os seus bloqueios, por que as coisas não estão fluindo como você esperava, você entrega para a pessoa a chave, ela abre a porta que quer, a decisão é dela abrir essa porta, né? Então, a apometria, ela tem essa questão, né, como outras técnicas sutis, mas a pessoa, se ela tem uma imersão nela mesma, uma boa percepção dela mesma, for abrindo esses filtros, ela vai conseguir perceber isso, sim, no seu dia a dia, já desde o primeiro dia de atendimento, ela consegue sentir. É ter essa percepção das mudanças que aconteceu no paciente o resultado é melhor, né? Porque você consegue observar de fora essas mudanças sutis, e você vivenciando a apometria, você consegue entender melhor. E como que surgiu a apometria? Qual foi as suas primeiras experiências que te fez enxergar essa possibilidade de levar ao próximo essa técnica? Eu não ia deixar de te falar isso, mas é que assim, ó, gente, a apometria, ela também veio para minha vida para me curar primeiro, né? Então, essas percepções de quem eu era, de quem eu sou, né? De quem eu queria deixar algumas coisas para trás. Por exemplo, eu sempre fui uma pessoa muito racional,
extremamente impaciente, intolerante, sabe? Só que hoje eu vejo lá atrás o quanto ser daquela forma me impactou várias coisas. Então, depois que eu comecei a olhar para dentro, que não foi algo fácil, que a apometria foi uma das ferramentas que fez com que eu olhasse para dentro, que eu trouxesse para o autoconhecimento, que eu olhasse para essas sombras que estavam ali, mas eu não enxergava, aí sim que foi despertando cada vez mais claro, em outras vertentes, essa vontade também de levar isso para o outro também. Porque a minha formação, Calil, eu sou farmacêutica bioquímica. Eu me formei em 2000. Eu trabalhei 15 anos na minha área. Eu escolhi essa profissão lá atrás, né? Então, em 2015 que eu comecei a transicionar. E quando eu comecei a transicionar, não é como as pessoas falam hoje, eu vou me programar para fazer o meu processo de transição de carreira. Não, na minha época foi a força. E tipo assim, eu não quero mais isso, mas eu também não sei o que eu quero, entende? Então eu acabei saindo da área em 2015, fui para outras, fui ser bancária, pensa, eu fui ser bancária. Mas eu sempre tive um pezinho nesse mundo holístico espiritual. E por muitos anos eu neguei também isso, por preconceito, por crença, sabe? Crença de que terapeuta faz o quê? Esse mundo sutil faz o quê? Cadê o resultado desse mundo sutil? Entende? Só que desde os meus 18 anos eu sempre busquei ferramentas, técnicas, terapias para me tratar. E a apometria, meu Deus, veio uma avalanche assim, né? Tipo, minha filha abre essa caixa de Pandora, olha para ela, tira todas essas pedras que tá aí dentro, se você quer um baú de ouro, porque não tem espaço para as duas coisas. Ou você tira todas essas pedras de dentro de você, limpa, lava, lapida, sei lá, limpa esse baú para daí entrar o ouro para reluzir a luz ali, porque senão não vai acontecer e dói, né? Que a gente se apega nessas pedras, né? Elas são nossas, né? Desde que a gente nasceu, então é aquela pedra da crença que você aprendeu, que a tua mãe te falava X coisa desde o dia que você nasceu, que teu pai te falava X coisa. Então, isso são as nossas cargas, né? Que a gente carrega não só dessa vida, como das outras também. Votos que a gente faz lá atrás. Eu tinha voto de castidade, tinha também voto de pobreza, um monte de coisa que eu vim tratando. Constelação, apometria, Theta Healing e várias outras técnicas que eu sempre estou aberta a conhecer e, claro, né, todo terapeuta tem que ser terapeuta, eu faço até hoje, nunca vou parar, nunca. Caramba, né, e a gente tá falando de volta de ciclos e repetições, ficar 15 anos numa profissão e decidir mudar e a transição foi um rompimento, né, e vai busca e não se resolve da noite pro dia, né, já vão 10 anos aí nessa vivência, nessa experiência e praticando e aplicando, e às vezes aquilo que você comentou, a pessoa quer resolver numa única sessão, né, e isso de valorizar essas pequenas pedras do caminho, a gente cresceu com elas, né? A gente acha que elas têm algum valor, né? Porque eu tá tanto tempo comigo, deve ser importante para alguma coisa. E às vezes é só peso morto. É peso morto, exatamente. E quando você envolve ainda os outros, né, que acaba envolvendo, como foi no meu caso, bem como você falou, pensa, 15 anos trabalhando nisso, eu fiz uma faculdade. No meu caso, os meus pais conseguiram me proporcionar isso. Então, claro que até hoje, na mente deles, ainda não está 100% resolvido, entende? Olha que são 10 anos. E como terapeuta mesmo, full time, porque eu sempre comecei a me desenvolver, ali de 2015 para cá. A pandemia, é óbvio que foi, né? Foi um divisor de águas para mim, pelo menos assim, que eu até falo que foi uma bendita pandemia na minha vida, porque ali eu comecei a olhar mais ainda para dentro, sabe? Então eu falo que existe ainda esse corte, não foi só lá em 2015, daí deu mais um salto na pandemia, e full time mesmo, que eu vivo isso, 3 anos que eu vivo isso. Então pensa, de 10 anos, Sabrina, o que você fez nesses 7 anos? Eu fui me capacitar, fui me conhecer, fui me desenvolver, fui me tratar, me curar, né? E daí para eu estar preparada para iniciar essa jornada, né? E hoje continuo me tratando, continuo me curando, e só que hoje eu consigo, estou mais preparada nesse despertar do outro também, porque eu já passei por isso, porque cada um tem a sua jornada, e a jornada não adianta ter pressa, tem que soltar. Quanto mais a gente se agarra, mais tempo leva pra gente evoluir, pra gente soltar e despertar e enxergar as coisas como elas são. E quando a gente enxerga as coisas como elas são, que a gente olha para nós, a gente tem
aquilo, vai lidar com luz e sombra, a gente pode se emocionar, ficar feliz, ter orgulho, a gente pode ter uma certa tristeza, e ambos vão levar aos dois extremos. Ou você vai querer mais, ou você vai, eu sou capaz, e você se coloca num pedestal, ou você muda, ou você se enfia numa situação ainda mais entristecedora, você pode acabar caindo numa depressão. Então, quando a pessoa ela tem esse contato com ela e você traz toda essa bagagem, como que é esse acompanhamento para a pessoa lidar? Assim, é um choque o primeiro contato, mas uma maravilha para quem faz o acompanhamento. Então, a pessoa que tem medo de dar esse primeiro passo, como é que ela vai vivenciar? Que suportes que ela vai ter? E como que ela pode encarar essa mudança sem medo? Por isso que não é só a técnica, por isso que eu chamo de terapia apométrica, né? Não é só você fazer uma sessão de apometria e beijo, tchau, que infelizmente a gente vê muita gente fazendo dessa forma por aí, tá? E não só a apometria, vejo outros profissionais também. Então, a minha proposta sempre é justamente esse acompanhamento, né? Então, eu vou ver, conforme o que a pessoa vem priorizando, trabalhando, eu vou direcionando ela, quantas apometrias precisam. Pelo WhatsApp, eu sempre estou em contato, eu sempre estou fazendo follow-up, e na verdade, os clientes sempre, a gente acaba tendo uma relação mais próxima justamente por causa disso, sabe? Então, eu acho que isso que é o grande diferencial dentro do teu processo para superar isso que você trouxe. Por quê? Porque vão ter várias fases, e eu deixo sempre muito assim, as pessoas conscientes disso. Por mim também, porque eu sei, porque eu passei por isso. Tem aquela fase que você olha para dentro e você não acredita no que você tá vendo, ou você é a negação, né? Não. Essa fase, a negação, porque da negação, ou você vai ter um impulso para ir para a próxima etapa, tipo, vamos encarar isso aqui, ou você pode entrar numa depressão, como você bem falou, ou numa ansiedade, ou, sei lá, num down, né? Tipo, ai, nossa, fiquei mal, fiquei muito mal. A pessoa que ela nega muito, cara, assim, é porque ela realmente tá com os filtros fechados ainda. Então, qual que é o papel? Primeiro, vamos abrir esses filtros para ela entender que não é isso. Eu olhava para mim, eu me achava um monstro. Falava, meu Deus, eu não acredito que eu sou tudo isso. E eu era, assim, impaciente, intolerante, irracional. Nossa, assim, ó, tinha que ser tudo do meu jeito, imediatismo, sabe? Muito papum, assim. Depois eu fui compreendendo. Depois vem a outra fase, que daí você começa a entender. E daí começa a entender o porquê que as coisas são como são. Até mesmo os conflitos, né? Aí ali é outra fase que você começa a ter mais autorresponsabilidade, né? Assumir o papel de protagonista. Eu sempre falo que nós temos 3 papéis principais dentro da gente. A gente tem o herói, que é o nosso eu verdadeiro. A gente tem os vilões, que é o nosso ego, nossos pensamentos sabotadores. Mas a gente tem uma vítima dentro da gente, que é essa pessoa que quer terceirizar, que quer transferir a dor, que quer justificar que essa dor não é dela, é do outro, sendo que se o outro te causa algo, não é o outro, é você que está se deixando gatilhar por esse outro para sentir o que você está sentindo, né? Então, essa fase é a fase onde você começa a compreender, mas desses 3, o que acontece? Expandir o herói é importante para essa vítima sumir e para esse vilão enfraquecer. Mas eles sempre vão existir dentro da gente, né? Sempre, eles não têm como. E um é codependente do outro, né? Porque o herói só é herói porque existe uma vítima. E existe um vilão. E o vilão só é vilão porque tem a vítima, né? Até tem uma passagem de um dos filmes do Batman que é muito engraçado. Então, eles estão na delegacia, tá o Batman e o Coringa. Você já assistiu o Batman? Já deve ter assistido, né? Tem uma cena que até usava nos meus treinamentos lá atrás. Por muito tempo eu dei treinamento de autossabotagem, sabe? E que eles estão assim na sala, na delegacia, e o Batman chega e fala pra ele, mas por que você teve a oportunidade de me matar e você não me matou? Porque o Coringa tinha tido uma oportunidade de ter matado ele. Ele riu na cara dele e falou assim, matar você? Eu não quero matar você. Se eu matar você, quem sou eu? Entende? Porque se não tiver um herói pra salvar a vítima, que o vilão tá ali porque ele tem uma vítima pro herói vir pra eles entrarem em embate, ele morre. Então aqui ele explica muito o que nós temos dentro da gente. Nós sempre vamos ter o nosso lado vítima, nós sempre vamos ter os nossos sabotadores e vilões, mas o que é importante é a gente expandir esse herói que todos nós temos, essa nossa essência, o nosso eu verdadeiro, para enfraquecer esses vilões que não se sobressaiam no nosso dia a dia, e a vítima acolher. A vítima não precisa ser vítima. Caramba, né? E
assim, a gente acaba se apaixonando muitas vezes pelos vilões na história e na vida também. A gente se apaixona pelo problema, né? E o herói acaba sendo o errado, né? Por que você tá matando o meu amor? Né? Você se apaixona, você entra aquilo que eu perguntei da zona de conforto, na verdade ela é o vilão. Sim. E aí o herói que quer salvar tá tentando tirar e ele é visto como errado, né? Mas é por isso que o conceito de buscar o conforto no desconforto faz todo sentido pelo que você está falando. Por isso que a gente tem sim essa tendência a nos apaixonarmos pelo vilão. Porque ele sempre vai existir. E se você for ver, é o vilão que faz o herói expandir. Então a gente tem que agradecer. A gente não tem que falar, não, mas eu não quero isso, eu vou acabar com tudo isso. Não. Você precisa aprender a lidar com esse trio. E o que é a vítima, se você for ver? A nossa criança ferida, as nossas dores, as nossas bagagens, sabe? Então, os três sempre vão existir. Mas o herói dessa história é quem? É quem você é de verdade. Mas e quem você é de verdade? Porque daí, nessa descoberta, muitas vezes você vê que você é mais vilão do que herói. Ou mais vítima. E daí você vê o porquê que a tua vida não anda nesses aspectos que você trouxe ali. Financeiro, profissional, relacionamento, família. Aí por isso que você vê, puxa, mas enquanto eu deixar a minha vida na mão da vítima, a vítima, ela mora no palco ou na plateia? Na plateia. Entendeu? E o herói tá onde? No palco. O vilão, ele também pode estar muitas vezes no palco. Mas a partir do momento que o vilão ele se sobressai o herói, esse palco é agradável? É confortável? As dores vão embora com o vilão ou com o herói? O herói, ele que salva o dia. Exato. Né? Então, até eu gosto muito de fazer essas analogias. Eu já fui fazendo, nem te falei antes, né? Eu gosto muito dessas analogias, sabe? Então, a apometria, o que acontece, né? Até voltando à última pergunta que você fez. Dentro do processo terapêutico, é isso que eu tento mostrar para o consulente, para o cliente, enfim, né, para o ser humano que está ali na minha frente, de que ele consegue lidar com esses três, mas ele vai ter que soltar muita coisa, ele vai ter que ressignificar outras, ele vai ter que acolher outras coisas, né? E para acolher se desenvolve o que? O auto-amor, né? Porque é aquela questão também, o que falta nas pessoas hoje? Muito auto-amor, né? Então eu vejo muito isso, sabe? Tipo, Fabrício, mas o que me falta? Auto-amor. Ah, mas é auto-amor. Por quê? Porque para você se amar, a partir do momento que você se ama, tudo está completo. Se você se ama, você se perdoa. E você perdoa o outro. Se você se ama, você sabe se amar, você sabe o que é amar o outro. E se você se ama com respeito, você respeita o outro. Mas o que a gente vê hoje? A exigência de que o outro ame você sem você mesmo se amar. Então é aquela coisa, você não exija que o outro faça o que nem você faz. E tudo isso está dentro desse processo de autoconhecimento e desenvolvimento. E a apometria, ela traz isso. De diversas formas, ela traz. Nossa, que ponto, né? A pessoa, ela acaba se colocando para baixo, né? Se colocando para debaixo do tapete, a pessoa acaba não se enxergando e não vendo o próprio potencial, né? E o ponto que você comentou, né? Que esse ponto do eu tô ali dentro, sendo visto ali, tô tendo todas essas percepções, eu tô aprendendo a lidar. E como isso impacta esse processo a longo prazo? Porque os problemas, eles vão continuar acontecendo. Você ensina ferramentas para a pessoa aprender a mudar as práticas, mudar os hábitos, melhorar a rotina dela e, de alguma forma, auxiliar isso à mudança pessoal dela. Ela vai desenvolver uma prática com o uso de algumas outras ferramentas para que ela tenha outras formas de se conectar com o eu que ela tem? Sim, tem várias. Na verdade, às vezes até encaminho para outras técnicas, né? É natural isso. Nós nos complementamos, né? Então, assim, eu trabalho muito com a meditação, tá? Então, meditação, expansão de consciência, principalmente para elevar essa vibração do campo energético, né? Eu sempre exemplifico assim, é como se você fosse um prédio. Lá no primeiro andar tá a tristeza, lá no 10º tá a alegria. Você concorda comigo? Cada vez, quanto mais, qualquer prédio que você entre, você vai subindo, a tua visão expande, o teu bem-estar muito melhor do que você tá no porão lá. Só que é você que tem que ir do primeiro andar da tristeza para alegria. Então, o que você vai fazer no seu dia a dia para você expandir isso e buscar elevar a sua vibração? Meditação. Como eu sou farmacêutica, eu trabalho muito com ervas, com fitoenergética, com florais, porque é um suporte, sim, tá? Trabalho muito com cristal, adoro.
sabe? Então, eu ensino várias coisas que que vai ajudar nessa elevação vibracional. Que é a expansão de consciência, né? Porque quando você eleva a tua vibração, você expande e começa a ver as coisas de outra forma, né? É aquela dita neurolinguística que eles falam, né? Ninguém fala assim, ai, tô super feliz, ou ai, eu tô triste. Ninguém, né? A neurolinguística, você vai trabalhando pela meditação, consciência, corpo, né? Corpo, a matéria, né? A questão do floral também vai te trazer essa questão a nível emocional, as dos cristais, que mais? Eu trabalho com a radiestesia também, então eu acabo ajudando nessa elevação de vibração, fazendo tratamentos radiestésicos em paralelo nesse período terapêutico, sabe? Então, fazer um alinhamento de chakras, uma limpeza nos chakras, é possível também. E fora a técnica, que a própria técnica que é usada da apometria, que eu uso a técnica dos pulsos apométricos multidimensional estelares. O que é isso? São comandos, decretos e plasmagem de simbologias, geometrias sagradas no campo, que vai fazer também com que isso aconteça e ajude, liberando, cortando laços que muitas vezes, né, também está ocasionando esses conflitos. Então, dentro de uma apometria pode ser um divórcio energético, entendeu? Tá tudo incluído. Depende de cada um, porque nós somos únicos, né? E a gente carrega nossas bagagens únicas. Então, depende muito do cliente. Eu vejo que a questão tá muito na questão familiar e ancestralidade. Vamos fazer uma constelação, encaminho para constelação, sabe? Então, depende de cada caso, sim. Tem outras ferramentas. As que eu posso fazer, eu faço. As que eu não posso, eu encaminho. E essa conscientização e esse foco na questão mental é bom porque a pessoa percebe que é ela e não o objeto que ela está utilizando, ou a fitoterapia que ela está praticando, o incenso que ela usa. Ela entende o potencial que ela tem, a ferramenta que ela desenvolveu, o controle que ela aprendeu a ter sobre a situação, e talvez perceba que o ciclo está se abrindo para algo novo, né? E você tem essa questão de trabalhar e ajudar a pessoa a lidar com esses ciclos repetitivos, e acho que a percepção é o primeiro passo para sair. E como que as pessoas hoje estão lidando com isso, né? Quais são os principais ciclos repetitivos que as pessoas têm ido até você buscar ajuda? Em que pontos que as pessoas têm sentido mais dor e estão mais dispostas a propor uma mudança? Assim, a questão principal é justamente as feridas emocionais, né? Olha, eu tenho questão de abandono, rejeição, questões emocionais mesmo, que vêm lá desde a criança, né? Que na verdade eu falo que criança ferida não é uma criança como muitas vezes é ilustrado. Criança ferida nada mais é do que o nosso campo energético emocional. Isso é a criança ferida. Como que a gente controla a criança ferida, né? O campo emocional, trazendo essa equanimidade e inteligência emocional, que também é chamado. Eu chamo de equanimidade por quê? O que é equanimidade? É você saber controlar suas emoções, claro que não sendo frio, mas não reagindo a tudo, porque daí você não tem um descontrole, né? Boa parte também é questão de relacionamento, seja conjugal, e muitas vezes, até quando a gente vê que o conjugal nem é o conjugal, é o familiar, pai, mãe, sabe? Por isso que eu sempre falo que muito se complementa a constelação com a apometria, sabe? Complementa muito. E na apometria a gente tem muito acesso aos registros acásticos da pessoa, ou seja, a gente traz, lá coisas de outras vidas e da ancestralidade também, sabe? Então, quando a pessoa chega para mim e fala, olha, a questão emocional já é meio caminho andado, porque ela já identificou que existe algo incomodando, entende? Porque hoje em dia, até você, a hora que você estava formulando a pergunta, né? Quem que é o meu cliente ou o cliente de um outro terapeuta? Todo mundo. Todos nós precisamos, né, dessa evolução, desse crescimento, dessa expansão de consciência, né? Mas depende até que ponto a pessoa
tá aberta para trabalhar isso, sabe? Eu gosto muito quando a pessoa chega para mim e fala assim, Fabrini, eu quero me autoconhecer. Tá na hora de eu despertar, tem algo que me incomoda que eu não sei o que tenho tais e tais emoções, situações que me doem demais. Nossa, já tá meio caminho andado, sabe? Eu fiz muito tempo, eu comecei, na verdade, usando a apometria, Calil, fazendo divórcio energético. Fiz por muito tempo. Faço até hoje, mas não é mais o meu carro-chefe, tá? Mas faço, né? Porque eu sempre quis focar que não é só isso. A apometria não traz só uma questão de corte de laço entre relacionamentos, né? Ela é muito mais do que isso, né? Então, eu vejo que as pessoas ainda o calcanhar de Aquiles delas ainda é relacionamento e principalmente conjugal. Sabe? Caramba, e aquilo, né? Se a gente terceiriza essa culpa, a gente coloca a culpa no outro, é o outro que não nos agrada, mas a gente também não enxerga o potencial que a gente tem de ferir também, de nossas atitudes não estarem legais. Isso de buscar o autoconhecimento é legal, né? Porque a pessoa vem aberta, eu sou um livro, mas eu não consigo me ler. Traga essas informações para mim, né? E você comentou um ponto importante, né? Juntando a questão de ciclo com a questão de registros passados, muitas vezes você já vem carregando esses problemas há vários ciclos de vida, né? Não é um pequeno problema que é um relacionamento ali que é conflituoso na sua vida, mas é a vida como um todo. Você já tá penando. E se você tá penando há várias vidas, você não vai resolver isso em um pequeno espaço, né? E quando a pessoa faz essa mudança, ela tem esse despertar, essa consciência do eu, isso é muito positivo. Então, que principais pontos você poderia citar que as pessoas, elas logo que fazem, se apercebem, por mais que sejam detalhes sutis, mas essa apometria mais terapêutica traz esse impacto na vida da pessoa? O estado emocional dela. É o estado emocional. Por isso que todo fim de terapia, minha última pergunta é: valeu a pena? A pessoa já traz ali o resultado. Nossa, eu entrei pesada, saí mais leve. Nossa, eu entrei com vontade de chorar porque eu tava assim, agora eu tô bem, tô entendendo. Nossa, me trouxe uma clareza assim, clareza assado. Nossa, não tinha visto dessa forma, sabe? Então, eu sempre falo, 2 perguntas para mim, Corinha, faz sentido para você? Sim ou não? E por que sim e por que não? Valeu a pena? Porque é ali que eu vou captar se a pessoa consegue buscar no campo dela se valeu a pena, o porquê valeu a pena. E claro que depois vem a continuidade, né? Nossa, tô dormindo melhor. Tal pessoa não me incomoda tanto quanto incomodava antes, não sei porquê. Como não sabe porquê? É sutil. É sutil, né? Eu recebo, diariamente relatos, né, disso. Tipo, nossa, Fabrini, minha filha chegou para mim e falou que eu tô diferente. Tá, mas e o diferente como? Me conte. Perguntou para ela. Ela falou que eu tô diferente, mas é bom ou é ruim? É bom. É disso que a gente tá falando. A gente não precisa também racionalizar tudo, sabe? Tipo, nossa, mas eu vou mudar. Mudança, sim, sabe? São necessárias, mas é óbvio que você não vai perder a tua essência, né? Não vai ser totalmente mas vai melhorar, é a melhoria, é aquela coisa de você ser um pouco melhor todos os dias do que você, né? Melhor, amanhã eu quero estar melhor do que eu hoje, né? Não o outro, né? E quando você olha para dentro, você deixa de comparar isso, né? De ficar se comparando com o outro, de ficar se julgando, se criticando, se chicoteando. Enfim, olhar para dentro é você ver a vida como realmente ela é. É um belo choque de realidade que é um exercício de coragem, a pessoa que consegue olhar para o problema e enfrentar. E assim, a gente tem problemas externos, e eles acontecem de alguma forma, notícias e situações do ambiente de trabalho e da vida nos impactam, mas aquilo que a gente permite absorver muda, né? Então aquilo que a gente consome de conteúdo, aquilo que a gente consome de amor e carinho, ou estresse dos outros também impacta muito, né? Então essas mudanças sutis até de como a gente interage com o mundo faz muita diferença, né? Total. Nossa, agora até você falando isso, você sabe que ontem aconteceu comigo isso. Vai ser legal exemplificar. Eu abri o Instagram e
diante de um profissional que eu sigo ali, né, que trabalha com relacionamentos, veio uma imagem de uma notícia aqui, porque eu não assisto TV aberta, Calil, desde 2018. Eu não assisto, tá? Eu só assisto Extreme e olha lá, depende muito, assim, o que eu assisto ali. E daí veio aquela imagem, parece que teve uma questão aí de um cara que deu 60 socos na mulher no elevador. Eu vou ser sincera, eu não consegui ver o vídeo até o fim, tá? Porque eu já tô num ponto que eu escolho não ver até o fim, sabe? Isso é um trabalho que a gente tem que fazer com a gente. São renúncias, escolhas, renúncias. Você escolhe uma coisa, renuncia a outra. Como eu te falei, desde 2018 eu não assisto TV. Mas hoje as redes sociais é uma própria TV aberta, né? Enfim, daí veio aquele vídeo e eu comecei a sentir raiva. Comecei a sentir raiva daquele homem, sabe? E eu me peguei, assim, por uns 10 minutos, assim, querendo eu dar um soco na cara dele. Então, só que daí eu caí em mim, assim, eu falei assim, não, para lá. Ok, existe o mundo real lá fora, real, entre aspas, né? O mundo lá fora, que eu chamo de Matrix, que é a Matrix mesmo, né? Eu ouvi muito já, até meus pais me falarem, você vive fora do mundo se você não assiste TV. Ok, eu estou no meu mundo. E o meu mundo entra o que eu quero, entende? Não o que os outros decidem. Então, eu comecei a me ver com raiva. Eu falei, não, para com isso. Aconteceu, claro, tenho a compaixão de que, meu Deus, essa mulher, né? Meu Deus, né? Coisa é isso que se faz, né? Eu acho que nem um bicho faz isso, enfim. Mas daí eu já comecei a cair no julgamento. Falei, não, para, sem julgar. João julga. Então, ali você vai começando o quê? A tirar do teu campo aquilo que é o quê? Interferência. Porque senão eu tava lá embaixo, vibrando lá embaixo na raiva. Você entende que daí ia vir outra coisa? Às vezes, quem sabe, meu filho chegar em mim, eu ia ficar irritada e ia responder ele de outra maneira. A gente tem que ter esse autocontrole. E isso é pelo autoconhecimento. O que eu posso fazer para ajudar essa mulher ou punir esse homem? Quem sou eu para punir esse homem? Entende? E assim, é uma mudança geracional, né? Porque os mais velhos, eles recebiam a informação que vinha apenas da televisão. E hoje, com as redes sociais, a gente tem o poder de consumir o mundo que está na tela. Só que ele traz aquilo que você mais tem interesse pelas suas ações. Então, se suas ações estão trazendo conteúdos que não são agradáveis, a culpa ela também é sua, né? Tem notícias e conteúdos que de fato rompem a bolha, porque de fato geram algum impacto e são necessários que tenham uma certa relevância. Só que se de alguma forma você consome algum conteúdo que não é legal, a culpa é sua, né? E gerar esse filtro também é uma mudança, né? Ter esse poder de escolha, né? Até porque a gente quer consumir o mundo, quer fazer parte de todos os círculos, quer entender de tudo, e a internet proporciona essa possibilidade, mas ela também não é saudável, né? Até onde você se sente confortável de consumir, o quanto isso é benéfico para sua vida, tudo isso são hábitos que você também precisa reavaliar durante esse processo de transição, né? Sim, é uma construção de muitas coisas, né? Até o que você falou, né? A culpa é sua. Eu lembro a primeira vez que eu ouvi isso, nossa, eu fiquei tão revoltada. Eu me lembro até hoje, olha como foi impactante para mim. Foi em agosto de 2018, quando eu comecei o meu processo mesmo ali de imergir em mim, sabe? Porque tudo foi em final de 2017. Porque, veja, até 2015 eu saí lá da farmácia, aí eu não sabia o que eu queria. Falei, vou me reinventar, vamos ver o que eu gosto, o que eu quero. Aí no final de 2017, de várias situações que aconteceram nesses 2 anos, depois que eu saí da área de farmácia, em todos os aspectos, porque financeiramente caí para 1/3 de receita, estava trabalhando, mas ainda não era o que eu queria, estava num lugar que eu passei, hoje eu vejo por que eu passei por lá, o que eu tive que aprender. Então, assim, chegou 2017, eu falei, gente, se eu tiver que passar de novo um ano assim, eu não sei o que vai ser de mim. Foi ali que daí eu fiz uma grande virada de chave. E daí eu fui para uma imersão em agosto de 2018, e que a primeira coisa que eu ouvi foi, não sei o que, ele falou bem assim, até desculpa o palavreado, se a sua vida está uma M, a culpa é sua. Eu falei, como assim? A minha vítima gritou, como assim, culpa minha? Você tá louco? Eu vou embora daqui. E hoje eu falo, se a sua vida está uma M, a culpa é sua. A culpa é sua.
E já aconteceu comigo, sim, acontece. Fabrício, isso aconteceu, a culpa é sua, mas não me chicoteando mais. Tipo, Fabrício, como que você não percebeu isso, né? Vamos ver o que faltou aqui para você deixar chegar nesse ponto. Entende? É você se acolher, não se chicotear. E ser terapeuta não isenta de passar por perrengue, por não conseguir se enxergar. Na verdade, é um processo cíclico de visão externa, interna, visão externa, interna, né? São ciclos que você vai se trabalhando também, né? Exatamente. Você sabe que hoje de manhã eu estava fazendo até um relato num grupo de mentoria que eu tô sendo mentorada e daí eu tava falando, gente, eu já apanhei muito e continuo apanhando. É assim. Só que agora, quando vem, eu percebo mais rápido, eu saio mais rápido, né? Então, assim, você sai mais rápido daquilo. Quanto mais você se conhece, quanto mais você mais se auto-percebe. Quanto mais se auto-percebe, mais você vê os impactos do externo em você. Que foi isso que eu acabei de mencionar do vídeo ontem. Então, assim, ó, eu não consegui ir até o fim, sério, eu não tive condições de ir até o fim. Eu simplesmente falei, não, eu não aguento nem continuar vendo isso aqui, deixa eu passar. Não quero nem saber qual foi a opinião do povo, não fui em comentário, não fiquei nem pra ver o que o expert estava falando sobre o vídeo, eu não quero nem saber o que ele está falando. Eu, tipo assim, não vou pôr essa energia no meu campo. Não faz sentido. Pra que eu vou pôr essa energia no meu campo, entende? E daí quando eu vi que eu tava com raiva, querendo né? Não, vamos lá, o que despertou isso? Vamos. E já levantou, e já saiu. Mas não é um trabalho fácil. Vou te confessar, fiquei ali uns 40 minutos assim, ó. Nossa, por que você tá voltando ainda a imagem de lá, cara, na tua cabeça? Me impactou, claro. Mas por que tá me impactando? O que tem aqui dentro de mim que tá me fazendo reagir dessa forma, entendeu? Todo esse processo também de empatia com a dor do próximo, né? Desenvolver essa consciência de não absorver, mas tratar também é um processo, né? Sim. E eu estou me sentindo mal. Eu quero fazer essa mudança. Eu quero uma saída e não encontro. Como é que eu faço para entrar em contato? Como é que funciona esse atendimento? Como é que eu vivencio essa leitura diferenciada que você faz? Como é que eu vou ter essa experiência com você? Como é que eu faço isso? Como é que vai funcionar? Quais as formas de contato? Como funciona a sessão e como... Isso. Então, a sessão, assim, ó, como eu te falei, eu sempre converso com a pessoa para ela me trazer o que mais dói. Que nem eu ia te perguntar, tá, você tá se sentindo mal como? O que você sente, entendeu? É aí que eu vou achar a tua dor principal, aquela que tá lá, aquele prego que tá ali, né, cravado. Então, primeiro eu vou buscar, tá, você tá se sentindo mal, mas como? O que você sente? Aí você descobre várias coisas, sabe? Nesse montante. Às vezes a pessoa chega e fala que tá se sentindo mal, e eu pergunto isso, ela vai. Quando você vê, é uma questão com o filho, que é o filho que não tá bem, e a pessoa não tá conseguindo ajudar, e aquilo tá incomodando ela, ou é o conjugal, ou é com o pai, com a mãe, profissional. Tipo, eu detesto no que eu faço, detesto trabalhar no que eu faço, eu, né, não sinto pavor de trabalhar, ou às vezes até pavor de ir embora, tá? Aquela pessoa que fica ali trabalhando, né? Tem pavor até de ir para casa, tá fugindo, né? Aí eu converso primeiro com ela na sessão, aí eu vou fazer a leitura do campo dela. Como que eu faço isso? Eu coloco ela numa frequência e através da mesa apométrica, o pêndulo, que são as minhas ferramentas também, eu vou fazer a leitura desse campo mediunicamente, vou ver quais são os registros acásticos que estão abertos, qual é a ferida emocional que está ali gritando naquele campo. Vou ver também essa questão de nível de obsessores, o quanto esse campo está desprotegido, o quanto está aberto e que daí vem as energias contrárias, que se chama negatividade ou obsessão, que vem sim para o nosso campo, porque nós somos uma esponja, a gente precisa aprender a se proteger. Não é só elevar a vibração, é proteger também. Porque assim, é aquela coisa, não adianta você tirar a algema da pessoa e manter ela dentro da prisão, certo? Você tem que tirar ela da prisão também. Então, vou fazer toda essa análise, vou ver a questão que vem de outras vidas, isso eu faço também mediunicamente, tá? Que tem também essa análise mediúnica. E daí eu volto, a pessoa fica aqui comigo, né? Ou aqui em Curitiba eu ainda tendo presencial, faço tudo isso no mesmo momento. A online fica aqui comigo, eu volto, falo para ela tudo que vem. Aí ali a gente já descobre muito mais outras coisas, né? Porque quando você abre para ela o que você encontrou, ela vai trazendo mais coisas. Aí que eu vou fazer os primeiros cortes. Eu sempre falo que a primeira sessão é o início do processo e ela não tem fim, né?
Então, daí eu vou fazer os cortes através dos pulsos apométricos, através da técnica que eu tenho e daí eu faço tipo uma meditação para a pessoa, né, relaxar e poder ter um impacto no campo dela, aquilo mais intensivo. Depois eu acompanho. Geralmente, eu nunca oriento fazer uma sessão com menos de 21 dias. Por quê? Porque nessa primeira sessão, também a mesa apométrica, ela vai me mostrar se você precisa trabalhar o perdão, aí eu vou passar um Ho'oponopono. Se você precisa, ou uma oração, né, ou uma oração da Fraternidade Branca, trazer proteção, Arcanjo Miguel, enfim. Tudo isso, na verdade, é intuitivo e dentro da leitura, tá? Não é o mesmo para cada um, né? Se precisa de um áudio de quebra de votos e contratos, uso de frequências antes de dormir, eu também tenho, que eu encaminho. Tudo vai depender do caso. O que mais? Se precisa de um floral, porque a pessoa está muito, né, desequilibrada emocionalmente, eu pendulo e encaminho para ela manipular, né? O que mais? E daí eu acompanho isso e ela vai fazendo as orientações que a mesa ou com a sessão ou o que eu identifiquei e vou acompanhando. E claro, também, né, querendo buscar ali que ela veja a evolução de tudo isso, que é lá dos filtros, né? Por isso que esses 21 dias entre uma sessão e outra, eu faço esse acompanhamento. Aí vamos para a próxima, a mesma coisa, vai indo. Eu sempre falo que a jornada do autoconhecimento, daí, claro, eu disponibilizo também uma jornada, no mínimo 5 encontros, sabe? Pode acontecer também. Eu não sou aquela terapeuta que gosta muito de condicionar, porque eu gosto de deixar muito à vontade, assim. Eu acho que quando você está aberto mesmo a se autoconhecer, você não fica condicionado assim, ó, ai, mas eu paguei 5 sessões para ela, vou ter que fazer. Sente no seu coração, entende? Então, eu sempre falo assim, ó, 21 dias eu vou te acompanhar. Ah, Fabrício, mas eu volto? É você que vai me falar se você quer voltar ou não, entende? Eu não vou te obrigar a voltar. Agora, se você tá aqui me dizendo que você quer se autoconhecer, em uma sessão, não vou conseguir te ajudar. Agora, 5 sessões já dá um bom panorama do que você precisa trabalhar. Entende? E uma mal você consegue conhecer a pessoa, entender qual é a dor dela, e imagina ela que tá ali no furacão do problema se entender, né? A primeira sessão para mim é a mais demorada. Eu demoro 2 horas para atender a pessoa, para mais. Eu já tive atendimento, para você ter uma ideia, de 4 horas. Por quê? Porque é bem isso que você falou. Se a pessoa está me procurando, ela está confiando no que eu posso proporcionar a ela para ela se conhecer. Eu, claro, só que em uma sessão só, por mais que eu aplique tudo, que é inviável, também não vai surtir um efeito assim, é um processo. Então, eu sempre falo, ó, daqui 21 dias, eu vou te acompanhar, 21 dias, uma nova sessão. Ah, é você que vai assistir. Ah, não, mas eu já quero deixar certo. Tudo bem. Ah, não, eu não quero pensar. Ótimo, o teu coração é a tua bússola, não sou eu a tua bússola, entende? Eu não sou, é aquela coisa, né? Eu não sou guru de ninguém, já dizia o Tony Robbins, né? Eu não sou o seu guru. E as pessoas têm uma tendência de querer, né, ter essa muleta, né? Que é uma coisa que eu fujo léguas. Não é assim. Não é assim. É só um canal. Eu sou um canal, né? Vai auxiliar a pessoa, né? E para encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que já têm esse filtro de buscar se conhecer, estão abertas a procurar entender um pouco mais sobre si, para que elas tenham esse incentivo de ir atrás. Eu sou muito verdadeira, autêntica no que eu falo. Então, assim, gente, despertar, crescer, se autoconhecer, não é um caminho de flores. Dói, dá trabalho, mas é muito libertador. É um caminho que, quando você começa a traçar ele, você não vai querer mais voltar atrás, sabe? Não tem como você desver as coisas, desouvir as coisas, sabe? Então, assim, quem realmente quer transformar a sua vida no sentido, assim, de trazer esse bem-estar, de dominar suas sombras, de trazer esse acalento emocional, né? Que eu nem falo que é controle, mas é um acalento, é você saber acolher suas dores, tratar elas. É só tendo muita coragem, como você bem disse. Coragem é fundamental, mas a coragem está aí dentro da gente. Ela já é nata em todo ser humano. Olha a nossa coragem de estar aqui nesse mundo que a gente vive, né? Olha a coragem, né, da gente ver uma televisão, assistir uma televisão, né, ver o que esse mundo que a gente vive. Então, assim, olhar para dentro, ele dói, dá trabalho, mas é muito libertador. É onde você vai encontrar a sua paz. É paz. A paz está dentro de você mesmo, mas para você encontrar essa paz é um caminho
de muita lapidação, de muitas renúncias, coragem. E é aí que você também conhece o que é um amor verdadeiro, né? Porque o amor não é esse amor carnal que a gente vê por aí, né? E nós achamos que muitas vezes o amor não é isso. O amor é um estado, né? De presença, de paz, de plenitude, de completude, né? De você saber que você está em paz, que você está ali amorosamente acolhendo o que você é, para aí sim você reverberar no outro, né? Porque só quando você a mudança começa em você. Tudo está dentro de você. O início e o fim está aí dentro. Que incrível. E venham vivenciar, experimentem. É uma sensação incrível você ter conhecimento sobre quem você é. E como que as pessoas fazem para te encontrar nas redes sociais, como as pessoas fazem para entrar em contato com você e também ter essa experiência incrível de autoconhecimento? Hoje o meu principal canal é o Instagram, né? Então é fabri.secom. Tem o meu contato direto do WhatsApp por lá, ou pelo direct mesmo, né? Já fala só comigo, só eu que respondo. E dali que a gente vai fazer o agendamento da sessão, depois também da pessoa entender o que ela vai passar nessa sessão. E acho que o principal é o Instagram. Eu tenho o TikTok também, tem vindo de lá, também é fabri.secom. Por enquanto são os 2 canais que eu trabalho, mas o Instagram ainda é o mais fácil. Experimentem, aproveitem, talvez a solução tá uma mensagem de distância e esse é o ponto mais gostoso da sua vida, você mesmo. Exatamente. Obrigado por estar à luz do fogo conosco. Se você chegou até aqui, deixa o like, compartilha e que as auroras te acompanhem.